Não sei lidar com o meu adolescente rebelde. Vamos falar disso hoje. Se você está chegando agora e está assistindo gravado, essa live foi feita dia 17 de maio. Então, se você estiver assistindo essa gravação e não me conhece, eu sou Soraya, sou médico homeopata, sou endócrino infantil. Nesse canal aqui eu te ensino a melhorar o vínculo com o seu adolescente. Essa live, a ideia é falarmos sobre adolescer. Adolescer são as transformações, né? O que eu quero trazer aqui nessa live, né? São as transformações físicas na verdade, as transformações emocionais nesse período. Então, cada dia eu vou abordando aqui um tema, mas eu tô aqui aberta. Se vocês trouxerem sugestões, vocês me ajudam muito, porque como eu produzo conteúdo diário, eu tenho que pensar em muitas ideias, e se vocês trouxerem as ideias, vocês vão me ajudar, primeiro, para eu pensar menos, e segundo, para eu produzir o conteúdo com a cara de vocês. Então, se vocês forem comentando aqui embaixo, vocês vão me ajudar bastante. Soraya, fala disso, Soraya, fala daquilo. Lembrando, a ideia do canal é melhorar o vínculo com o seu adolescente. Não é para responder perguntas sobre remédios, prescrições, tratamentos, não é essa ideia aqui, tá? Então, tô aqui, tô aberta a perguntas de vocês e as sugestões de vocês. Beijo, mãe! E hoje a gente vai conversar sobre não sei lidar com o meu adolescente que está ficando rebelde. Conta aqui pra mim, algum filho por aí tá ficando rebelde? Mãe, não conta pra ninguém se eu fui rebelde. Então, o que vocês estão acostumados? Meu filho era pequeno, sempre estava aqui comigo, presente, era gostoso, a gente brincava, a gente se divertia. De repente, Soraya, meu filho começou a me questionar. De repente, ele não está aceitando todas as minhas ordens. De repente, ele começou a reagir a algumas atitudes que eu tenho no meu dia a dia. Tá ficando rebelde esse menino. E por que o adolescente começa, a ficar rebelde? Porque lembra, a gente conversou sobre isso na última live, né? Quando ele tá virando adulto, a criança tá tornando-se adulta, ela vai se encontrar. E para ela se encontrar, ela precisa quebrar com algumas crenças que ela trazia da família. E na hora que ela quebra, ela entra em alguns momentos no embate com os pais. E aí vem o que a gente fala de rebeldia, né? Então, como assim? Eu sempre falei para ele colocar o chinelo ali naquele lugar. E hoje ele tá me questionando porque colocar o chinelo naquele lugar ali e não naquele outro lugar ali. E o pai fica bravo. Como assim ele tá me questionando? Vamos falar sobre isso. Mas eu queria saber de vocês, se vocês passam por alguma situação assim, e dividam comigo pra gente conversando sobre essas situações aqui durante a live. Eu vi que alguém fez um comentário, eu queria ler. Fale sobre... passei. Fale sobre os adolescentes acharem que sabem tudo mais que a gente. Adorei essa. Ai, é mesmo. Vou anotar aqui. Sabem tudo mais que a gente. Boa. Foi muito boa. Ninguém passa por isso, gente? Ninguém tem um caos para me contar aqui de situação de que o filho enfrentou você? Conta pra mim. Enquanto isso eu vou falando, tá? Deixa eu só lembrar onde é que eu parei. O que eu tava falando? Tudo ele obedecia, né? Começou a virar questionador. Nós vamos... Hoje o foco aqui são essas crianças que começam a nos questionar, mas
não aquelas crianças que tornam-se agressivas, que vão para agressão mesmo física, tá? Então, se o seu filho tá ficando rebelde, que ele vem ao ponto de te agredir, aí eu já te aconselho aqui no começo da live, procure um profissional. Você precisa de uma ajuda profissional, tá? O que a gente está conversando aqui hoje é aquela criança que veio daquela, né, aquela estado de pureza, né, da criança, aquela coisa tranquila de que a gente orienta ele a fazer isso, ele te obedece, orienta a fazer aquilo, ele te obedece, e que ele tá entrando, né, na maturação, ele tá virando adulto e ele começa a questionar: por que eu tenho que colocar o chinelo ali e não ali? Por que eu tenho que fazer assim e não assado? E ele vem te perguntar: por que você acha que tem que ser assim e por que você não acha que tem que ser assado? Então ele começa a trazer pra gente esses questionamentos, e é disso que eu quero conversar aqui hoje, tá? E por que é importante, né, eu entender da adolescência e entender que isso vai acontecer nesse período? Porque se eu já estou preparada para isso, eu entendendo, eu vou lidar melhor com essa situação. E na hora que eu consigo lidar melhor com essa situação, a gente não se afasta. Eu contribuo para melhora do nosso vínculo. Então, se eu não sei que isso faz parte desse crescimento, faz parte desse desenvolvimento que acontece aí na adolescência, eu vou achar que ele só está me enfrentando. Como assim ele está me enfrentando? E vou ficar brava, chateada e vou me afastar do meu filho. E na verdade, em alguns momentos, ele está trazendo uma visão que de repente ele tem razão. Que de repente vai me fazer avaliar algumas atitudes minhas. Então, eu quero te trazer esse convite, que vai ser ali no meio da live, eu vou falar sobre isso. É o convite do ouvir. Por que será que meu filho está trazendo essa visão? Será que eu não tenho que parar para pensar em alguma coisa? Será que ele não tem razão em dizer que o chinelo não tem que ser ali, mas pode ser ali? De repente ele tem. Lembra que eu falo que o filho é um dos maiores estímulos que a vida nos dá para a gente evoluir. É um convite que a vida nos traz, um cutuco que a vida nos traz para a gente evoluir. Tá? Então vamos aprender a ouvir, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas, voltando lá no que eu falei, assim, essa live não é voltado para aquela criança que perdeu todos os limites e está vindo agredir a mãe no momento de rebeldia. Aí não, aí precisa procurar uma ajuda profissional, tá? Então eu preciso entender que faz parte da adolescência, preciso ouvi-lo, e a gente vai conversar disso daqui a pouquinho, mas eu preciso saber que eu tenho que pôr limites para essa situação. E a gente também vai conversar sobre isso aqui durante essa live. O que a gente não pode, então um jeito errado de lidar com uma rebeldia. Lição 1 da aula, jeito errado de lidar com a rebeldia. Então faz parte da adolescência e eu preciso aceitar, porque faz parte aí desse momento dele. Então eu deixo ele ser rebelde porque faz parte do adolescente ser assim. Não. Faz parte, eu preciso entender, mas eu preciso encontrar um equilíbrio para isso e preciso colocar limites para isso, tá? Então a gente vai conversar mais. Mas antes de eu continuar falando aqui, eu não quero ficar falando sozinha, eu quero ouvir vocês. Deixa eu ver os comentários aqui. A minha me enfrenta bastante, 13 anos. Fátima, conta pra mim uma situação de que ela te enfrentou. Vamos conversando sobre essas situações. Eu quero trazer bem na prática, tá? Bem pro dia a dia, pra gente ir refletindo sobre algumas situações, principalmente aquelas que eu vou falar 1000 vezes, aquelas que a gente não se dá conta de que pode estar cometendo aí algum errinho. Então, de repente, uma situação que ela me enfrentou, eu a enfrentei, e que de repente, se eu tivesse ouvido minha filha, eu ia entender melhor esse lado dela.
tá? Então vai me trazendo pra gente conversando aqui, vamos trazendo exemplos práticos. A Fátima completou assim: começou com os 9 anos, mas só rebeldia de boca. Ah, sou super controladora. Legal. Tá. Então ela entende que existe aí o limite, né? O respeito com a mãe, né? Isso é importante. Quem quiser participar aqui ao vivo, me avisa, tá bom? Soraya, quero participar ao vivo, quero contar minha situação para você ao vivo. Aí escreve aqui que eu te chamo. O meu com 12 está assim, questiona tudo. Lud, conta pra mim o que ele questionou. Traz um exemplo. Michele, até que ponto eu tenho que achar isso normal? É aí que eu peguei nesse ponto aqui no comecinho da live. É do período da adolescência, faz parte do período da adolescência essa rebeldia. Por quê? Porque a rebeldia é o questionamento de algumas coisas que eles não estão a favor. Mas não quer dizer que eu tenho que aceitar isso e permitir que ele venha de forma autoritária falar comigo. Tá? Então eu preciso saber lidar, por isso que a live é como lidar, né, com o meu adolescente rebelde. Eu preciso saber lidar com essa situação. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ela vai para a escola andando. Eu escolhi o caminho e ela questiona que quer ir por outro. Mudar o caminho quando quer. E eu quero sempre o mesmo. Então a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, Fátima. Escolha as batalhas. Então pensa assim. Esse caminho que ela escolhe é um caminho que prejudica? Por exemplo, se eu for por aqui é um caminho seguro. Se eu for por ali é um caminho perigoso. Então eu tenho razão de dizer, filha, a gente tem que ir por esse caminho A, porque pelo caminho B é perigoso. Agora, se você estiver me falando assim, Soraya, pelo caminho A não é perigoso e pelo caminho B também não é perigoso. Então, eu te trago esse questionamento. Por que brigar por isso? De repente, o temperamento dela, a constituição dela é daquela criança que precisa ver coisas diferentes todos os dias. E escolher o caminho B num dia, escolher o caminho A, vai fazê-la olhar várias coisas diferentes e aí criar conexões, criar, né? É muito importante para a criança criar. Então, de repente é por isso que ela está escolhendo B e vocês estão brigando por uma coisa que é uma batalha que você poderia não brigar. Então, cutuco aqui da aula. Será que eu preciso brigar por tudo? Ou será que a gente não pode entrar em alguns consensos em alguns momentos? Isso se o caminho A e o caminho B forem seguros, tá? Vamos conversando mais, vamos trazendo exemplos aqui, gente. Vamos trazendo exemplos pra gente conversando. Aí eu vou trazendo uma visão e vocês vão trazendo outra. E a minha visão não é a única. Eu vou trazendo a minha opinião e vocês vão trazendo a de vocês. A Fátima falou verdade. Então eu vou falar daqui a pouco, né, 6 sugestões para vocês aqui de como a melhor forma de agir. E uma delas é: escolham as batalhas. Então, se eu ficar brigando todo dia por várias coisas, como é que vai ficar a energia da nossa casa? Como é que vai ficar o ambiente de casa? A gente tem que realmente bater o pé e discutir por algumas que realmente valham, tá? Amanda falou, meu filho tem 11 anos, tudo que eu falo, ele debate comigo. Não quer fazer nada e nem obedece. Amanda, traz para mim um exemplo. Gente, vamos trazendo um exemplo para a gente conversando. Ainda tá um pouquinho amplo, entendeu? Traz que nem a Fátima falou, olha, quando eu vou para a escola acontece isso, isso e aquilo. E a gente vai conversando mais.
tá? Vamos trazendo exemplos na prática pra gente ir abordando e eu tentando ajudar vocês, tá? Então, o jeito errado que eu falei de lidar com essa situação é deixá-lo ser rebelde, porque faz parte da adolescência, e de repente quando eu vou ver, meu filho tá mandando em mim. Não, isso tá errado, tá? Agora, o que é o jeito certo, né? Como é que eu posso lidar, Soraya? Estamos tendo muitos episódios de rebeldia, ou poucos que sejam, e eu não estou sabendo lidar com esse episódio de rebeldia do meu filho. O que você me orienta a fazer? Então, eu te oriento, vão ser 7 ideias de como lidar com esse momento, tá? A primeira orientação e a mais importante eu já até falei aqui num vídeo curto sobre isso, era a mesma ideia, eu acho que é meu filho é rebelde, como fazer, eu já trouxe algumas dicas aqui. Primeira coisa a se fazer na hora que ele está me enfrentando é: quem será que vai acertar? Será que alguém acerta aqui? Eu tô aqui, falei uma coisa e meu filho veio e me enfrentou. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse momento? Vamos ver se alguém me sugere uma ideia e que bata com a minha. Fala pra mim, gente, o que vocês acham? O que vocês fariam? Meu filho tá me enfrentando, tô aqui, vivenciando o momento. Falei pra ele... Fátima é das minhas. É isso aí. Respire. Mara, vamos chegar lá. A Meire falou, não faço ideia, é muito difícil. A Lorena falou, não debater. Primeira coisa, já gritei, hoje respiro. Ganhei o dia, Fátima. Muito obrigada. É isso aí. Meu filho tá sendo rebelde. Vamos lá para a situação de novo, teatrinho. Falei para ele pegar a roupa do uniforme e colocar no cesto. E aí ele veio me questionar com aquela energia. Ah, por quê? Não sei o quê. Primeira coisa que eu tenho que fazer é respire fundo. Mantenha calma. Traga consciência para você. Porque se eu enfrentá-lo logo de cara, eu vou perder a razão. E na hora que eu perder a razão, a conversa não vai ser construtiva. Nem para ele, nem para mim. Tá? Então, mantenha calma, fica centrada e vai organizando a sua ideia para saber como reagir naquele momento. Tá? Então, a primeira coisa é mantenha a calma. Tá? 2. Qual é a segunda atitude que eu tenho que ter? Então, tô lá no conflito, o negócio tá quente, ele veio, gritou comigo, ou me enfrentou, ou me questionou. Eu parei, respirei. Qual é a segunda coisa que vocês acham que a gente deve fazer? Vão falando aqui pra mim enquanto eu vou ouvindo o que vocês falaram sobre o primeiro momento. Então, a Fátima tá comigo, né? Respirar, a Fátima falou. Essa parte eu já li, não debater, gritei. Senta em conversa e depois acalmar os ânimos. Depois de acalmar os ânimos. Lud, vamos chegar nesse ponto aí. A gente tá ainda dando os primeiros passos, mas é aí que a gente vai chegar mesmo. Adi, eu não sei o seu nome, desculpa. Tenho um filho de coração, ele é meu afilhado. Comigo, ele não discute, ele se cala. Com a mãe discute. Ele está querendo namorar com essa idade. Qual a idade? Não sei mais que conselhos dar. Eu tenho anotado esse tema aqui, de namorar. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas traz pra mim a idade, pra mim é importante, pra saber como eu abordo aqui. A Lorena falou só do diálogo. Olhar nos olhos. Gostei desse seu comentário. Adoro olhar nos olhos, viu? A Amanda falou assim, exemplo, trabalho em casa. Trabalhei até tarde ontem. Quando acabei, disse a ele, você podia lavar... Ah, sim. Você podia lavar ao menos seu copo que tomou café. Trabalhei até tarde, estou cansada. Ele diz,
ninguém manda você trabalhar. Amanda, eu vou te sugerir mudar a forma de falar. Então, na hora que a gente tá falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque eu fiquei até tarde, traz para ele o que você sente. Filho, a mamãe precisa trabalhar até tarde, porque a situação em casa é assim, assim, assado. E aí quando eu chego na cozinha e vejo que você não lavou a sua louça, puxa, filho, eu fico tão chateada. Me dói tanto isso. E aí você vai colocar o que você sente aqui dentro para ele. É uma outra forma de colocar aquela situação. Faz essa mudança e depois me conta. Mas volta aqui para me contar, tá? Vamos lá. A Fátima falou, ela tem mania de levantar a voz, mando baixar o tom. Aí é um desrespeito. Fátima, vamos a gente vai chegar no limite. É importante o que você está colocando, tá? Vamos falar mais sobre isso. A Lorena falou assim, deixo ele se acalmar e voltamos depois. Muito bom. Porque aí você tá querendo dizer assim, na hora que a gente tá com os ânimos muito exaltados, não vai sair boa coisa. Então, deixa acalmar e a gente conversa. Mas vamos lá. Então, a gente tinha falado assim, primeiro, manter a calma. 2, eu tinha pedido para vocês falarem o que vocês acham. Que era o 2, mas eu acho que ninguém falou o que acha que é o 2. 2, minha sugestão, gente. Ouça. Ouça por que ele tá trazendo aquela ideia. Então, por exemplo, vamos trazer aqui o exemplo da Amanda. Filho, ele falou assim, ninguém manda você trabalhar. Alguma questão tem aí com essa questão de você trabalhar para ele. Porque se ele tá exteriorizando, alguma coisa tá doendo nele. Tá? Ele tá te trazendo aqui. Vou trazer um exemplo. Mãe, você trabalha demais e não fica comigo na hora que eu queria. Então, primeiro passo, respire. Segundo, ouça. Filho, fala mais pra mim o que você tá querendo dizer com ninguém manda você trabalhar. Traz pra ele com perguntas abertas, não perguntas que ele vai responder sim, não, sabe? Perguntas amplas, que estimule ele a trazer o que ele tá sentindo sobre você trabalhar até tarde. Fala pra mim, filho, o que você sente sobre a mamãe trabalhar até tarde? Conta pra mim. Ou a Fátima, filha, por que você tá falando alto assim comigo? Por que tá sentindo? O que tá passando aí dentro pra você tá fazendo assim? Já são 6:30, gente. Eu acho que eu vou ter que terminar isso amanhã. Porque eu ainda tenho pontos muito importantes. Vamos fazer isso? E eu preciso terminar, gente, para os meus atendimentos. Eu vou terminar aqui, mas a gente vai fazer isso. A gente vai terminar amanhã a ideia, porque eu acho que essa ideia aqui, esse tema aqui é muito importante, tá? Então, a gente trouxe aqui, primeira atitude, respira. Segundo, ouça. Então, eu trouxe aqui para a prática para vocês entenderem, por isso que eu preciso dos exemplos de vocês. Ah, Soraya, como assim ouça? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Se tiver mais algum exemplo aqui embaixo, a gente conversa sobre mais um, tá? Então, ouça o que seu filho está trazendo naquele momento de rebeldia. Então, ele vai falar para você, por que eu tenho que pôr o chinelo ali? Por que, filho? O que passa para você na hora que eu peço para você pôr o chinelo ali? E ele vai trazer, de repente você vai enxergar coisas que vocês não têm nem noção. E não é de repente, é geralmente.
Vamos lá, deixa eu só, eu vou terminar de ler, tá, os comentários de vocês, e aí eu vou precisar pausar, porque a minha ideia é fazer lives de meia hora, e aí a gente retoma amanhã, tá? Ela tem mania de levar... Ah, não, esse eu já li. A Débora falou que a filha tem 11 anos. Legal. Lorena, o Luiz é muito calmo, porém a preguiça é muita. Ah, não tinha mais comentário. Então eu acho que deu pra ter ideia, né? Esse comecinho aqui. Então, como lidar com meu filho rebelde? Soraya, meu filho sempre foi uma criança tranquila e de repente está entrando aí na fase da adolescência e está ficando questionador. Por que ele está ficando questionador? Porque ele está se tornando um adulto. Então, na hora que ele começa a se tornar um adulto, ele se questiona quanto a algumas coisas. Ele precisa quebrar com a família, quebrar entre aspas, né? Para se descobrir como adulto. E na hora que ele quebra com alguns conceitos, ele começa a nos questionar sobre algumas coisas, tá? E aí vem algumas vezes essa interpretação de que meu filho está rebelde. Algumas vezes ele está rebelde, outras vezes a gente pode ouvir. E é aí que eu quero chegar nesse equilíbrio, tá? Então eu vou trazer esse convite para vocês. Lidar melhor com essa situação para a gente trazer coisas construtivas. Então a primeira coisa que eu sugeri para vocês fazerem é ouça. De hoje para amanhã vocês já vão ver, gente. Se vocês só ouvirem, respirar num primeiro momento, vocês já vão notar muita diferença. Primeiro momento, respira. Segundo momento, ouça por que ele está trazendo aquilo para você. E o resto, que eu trouxe 7 ideias aqui, a gente vai continuar amanhã, tá bom? Então eu espero vocês amanhã com casos, tragam para mim os momentos que vocês passam, se vocês puderem pensar até amanhã para me ajudar, tragam exemplos práticos para a gente trazer aqui para o nosso dia a dia. Eu vou finalizar avisando que o nosso curso de adolescente fica aberto, as inscrições ficam abertas só até amanhã, então se você ainda estiver interessado em adquirir o curso Como Melhorar o Vínculo com o Seu Adolescente, o link tá lá na bio e a gente se encontra aqui do outro lado. E para quem não quiser, eu continuo aqui amanhã falando mais sobre meu filho é rebelde. Gente, obrigada por dividirem comigo aqui o dia a dia de vocês e até amanhã. Beijos!